Olá, pessoas eternas, sejam bem-vindos ao canal Segredos Eternos e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre como recobrar ou como retomar um foco da sua vida. O que você tem colocado ou prestado mais atenção durante sua vida vai determinar como você vai estar daqui a alguns anos. Então é interessante que você entenda no vídeo de hoje como ou qual o procedimento que você deve adotar segundo as escrituras sagradas para retomar um foco aí na sua vida, para você retomar as rédeas da sua vida e você poder focalizar naquilo que realmente interessa. Então, sou Douglas Carvalho, fica aí comigo até o finalzinho do vídeo, eu acredito que você vai ser muito edificado. Acredito também que cada mensagem que eu trago aqui, o Espírito Santo primeiro trabalha em mim para depois estar compartilhando um pouco que ele está me ensinando com outras pessoas. Então, o reino de Deus está se expandindo e eu estou muito alegre por compartilhá-lo aqui nesse canal Segredos Eternos. Roda a vinheta. Então, queridos, o interesse por essa mensagem surgiu basicamente num período que realmente eu estava fazendo uma caminhada um pouco longa, em torno de 2,5 km, de um local para outro. E o Espírito Santo, de repente, falou ao meu coração para prestar atenção em um prédio que estava bem distante de onde eu estava, né? Então, o prédio estava mais ou menos a 2 km de distância. Então, era uma via, uma avenida bem longa e eu conseguia enxergar aquele prédio lá longe. E ele falou muito ao meu coração o seguinte: olha, focaliza naquele prédio e não bota mais atenção nem onde você está pisando, nem nas vias paralelas, nem nas ruas paralelas. E aí eu disse, cara, como é que eu vou fazer isso, Espírito Santo? Porque eu preciso, ao longo do caminho, prestar atenção nos carros, né, que estão vindo na transversal, que estão vindo nesse sentido. E ele disse, você precisa confiar em mim, que você está debaixo de uma inspiração, por isso que eu falo para você, não faça a mesma coisa. Mas o Espírito de Deus disse, olha, só confia em mim que eu vou te ensinar alguns princípios em relação ao foco. E eu confiei em Deus. E eu comecei a perceber quão difícil é, no mundo agitado como a gente vive hoje, a gente focalizar em coisas, né? A gente focalizar em uma mensagem, a gente focalizar em um livro. E esse exercício de estar focalizado somente naquele prédio até chegar até aquele destino específico que eu tracei na minha mente, foi uma dificuldade muito grande, né, por causa das distrações do dia a dia que treinam o nosso cérebro para que a gente possa estar atentando para aquilo que não é de tanto valor. E aí, na medida que eu exercitava esse exercício, eu percebi que eu poderia realmente estar focando o meu olhar naquele prédio, que ao mesmo tempo que eu olhava para ele, eu poderia ter ou utilizar a minha visão periférica. Então, eu poderia estar focando no prédio, mas ao mesmo tempo atento àquilo que estava ao meu redor. Então, é um exercício extraordinário para ver o nível de atenção e foco que você se encontra hoje. Mas uma coisa muito interessante que o Espírito Santo chamou minha atenção é, quando nós focalizamos em algo, ao mesmo tempo nós estamos abreviando que aquele algo chegue até nós. Outro ponto interessante que ele ressaltou é que à medida que nós focamos em algo, nós nos aproximamos mais daquela meta, daquele foco específico, e à medida que nós nos aproximamos, nós enxergamos coisas que a gente não percebia antes. À medida que eu me aproximava daquele prédio, eu comecei a perceber que na varanda, aquele ponto verde que existia numa das varandas lá, na verdade se tratava de uma bandeira do Brasil. Eu percebia as imperfeições na pintura do prédio, eu percebia detalhes que tão distante eu não conseguia ver. Mas veja, quando nós nos aproximamos do que realmente merece ser focalizado, a nossa vida vai ser impactada porque nós vamos enxergar uma nova realidade com outros olhos. E quando nós vamos para as Escrituras, em Hebreus, capítulo 12, nós vemos que a palavra diz que nós devemos olhar fixamente para o autor e consumador da nossa fé, a saber, Jesus Cristo. Mas esse texto, ele não está fora de um contexto. Eu queria ler ele na íntegra com vocês para que vocês entendam a essência dessa mensagem de hoje. Vamos lá? A palavra diz assim, portanto, já começa no versículo 1 dizendo que está ligado ao texto anterior. E no capítulo 11 de Hebreus a gente vê que tem uma galeria, uma pancada de gente de fé que focalizou na antiga aliança coisas espirituais que cada um deles desejava, almejava alcançar. Quando a gente vê Abraão, ele almejava ter um filho. Quando a gente vê Moisés, ele almejava libertar o povo de Israel da escravidão do Egito. Para cada personagem da galeria da fé do capítulo anterior, eles, mesmo não tendo concretizado a visão, ou muito mais do que isso, de ter visto o Messias, que era o foco, que era o alvo principal de cada um deles, eles não conseguiram ver o Messias,
eles em terra galgaram daquilo que eles estavam focando, aquilo que eles colocaram foco. E esse povo da Antiga Aliança, ele nos dá uma referência de que quando você coloca foco em algo, você consegue. E aí por isso que começa com esse portanto, ou seja, a gente tem uma nuvem de testemunhas de que quando você foca em coisas celestiais, as coisas celestiais te dão resultado. Mas o assunto de hoje não é apenas coisa espiritual não, é coisa material também. Porque o poder do foco está em você ajustar a sua visão, primeiro, sobre quem você é e daquilo que você deseja em vida. Porque toda ferramenta que chega para você em vida garante que você possa almejar ou conseguir o objetivo principal, que é aquele celeste. Então são dois mundos que se conectam. É um objetivo ou um propósito terreno se ligando a um propósito celestial. Então veja, para cada situação da Antiga Aliança, cada um desses homens, eles tinham como foco coisas celestiais, mas eles também tinham focos, coisas terrenas, para serem galgadas ou praticadas em ações concretas para se realizar aquele sonho ou meta celestial, meta divina. Por exemplo, Moisés ele teve que abandonar o palácio da filha de Faraó e passar anos no deserto aprendendo a como ser um pastor, para que quando voltasse para libertar o povo do Egito, ele já conhecesse o terreno do qual conduziria aquele povo para serem treinados pelo Senhor até chegarem à terra prometida. Então, tudo que se conecta no mundo natural com você é por causa do poder do foco. E tudo que se conecta no mundo natural com você também vai ser galgado, vai ser focalizado naquilo que é eterno. Mas o assunto de hoje é no capítulo 12, porque diz assim: portanto, pois que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, ou seja, eles dão testemunho de que isso funciona, de que a fé ela não é cega, a fé ela tem um foco, ela focaliza em algo e ela agarra aquilo pelo Espírito. E a palavra continua: deixemos todo embaraço e o pecado que de tão de perto nos odeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. A palavra está dizendo aqui que enquanto você foca em algo, não pense você que não vai vir distrações. A palavra diz que tem embaraço, que é tudo aquilo que pode te prender a tal ponto de que você perca a velocidade para alcançar aquilo que você tanto almeja. Mas também a palavra diz do pecado. O pecado no original quer dizer errar o alvo. Você mira um alvo, mas você erra. Por quê? Porque você perdeu o foco. E é justamente o que a palavra garante aqui, mas ela também continua dizendo, olhando para Jesus, o autor e consumador da sua fé. Então, quando você focaliza em Cristo, você vai começar a focalizar a palavra, porque a própria Bíblia diz que Cristo, ou Messias, é a palavra de Deus. Então, a palavra também diz que no mundo tem muitas vozes. E se você atentar para muitas vozes, dizendo que você vai ser um fracasso financeiro, dizendo que você nunca vai ser curado de uma doença específica, dizendo que o seu casamento não tem mais solução, todas as vezes que você focaliza nessas vozes, você tira o foco da palavra, da voz verdadeira, da voz do bom pastor, e por isso você esmorece e cai. Quando Pedro estava andando sobre as águas, ele recebeu uma palavra do Messias, vem, mas ele focalizou em imagens, em coisas, também as imagens distraem. Então, nesses últimos dias, enquanto você estiver focalizado na palavra, você vai ter seus sonhos ressuscitados e você vai ter a orientação do Espírito Santo para focalizar naquilo que você deve desenvolver no mundo natural aqui durante essa peregrinação na Terra, na sua profissão, no seu casamento, na criação dos filhos, tudo para resultar em um foco espiritual e eterno. Repito, são dois mundos que se conectam. Aquilo que você faz no natural está contribuindo para aquilo que é eterno. Por isso que muita gente se frustra. Focaliza apenas em coisas espirituais e se esquece das coisas naturais. As coisas naturais são ferramentas que Deus equipa seres humanos, como uma profissão, por exemplo, para que você possa galgar, focalizar naquilo que ele tem de projeto superior, que é, portanto, espiritual para a sua vida. E a palavra também continua dizendo o seguinte: olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo, ou pela alegria, algumas versões falam, né? Que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta. Que alegria foi essa? De que ele poderia ser, na verdade ele foi o primeiro filho de Deus, mas ao morrer e ressuscitar, ele traria para Deus Pai, vários outros filhos e filhas. E isso ele conseguiu porque ele focou na cruz. O foco de Jesus era na vida dele e especificamente para ele morrer na cruz. Porque era o plano principal de Deus, o Pai, crucificar o próprio Filho para resgatar muitos. O foco de Jesus era esse, o seu foco pode ser outro.
O seu foco, o que Deus colocou na sua vida, pode ser para empreender, para ser um pastor de uma igreja, para ser um mestre da palavra. Então existem diferentes focos para cada ser humano, porque cada ser humano tem uma chamada específica em Deus. E a palavra continua: suportou a cruz desprezando a afronta e assentou-se à destra do trono de Deus. Então observa, ele suportou a cruz desprezando a afronta. Durante esse percurso que você focaliza num sonho específico seu, vão vir afrontas de pessoas dizendo: você não vai conseguir. Ei, esse plano aí, olha, não faz isso. Até durante a própria caminhada do Messias, Pedro, um dos membros dele principais, um braço direito dele, do ministério de Cristo, o próprio Pedro falou para Jesus: olha, Jesus, isso daí é demais para você, você não precisa necessariamente ir para a cruz. E a palavra de Jesus foi: arreda-te de mim, Satanás, porque você não pensa como Deus, mas você pensa como os homens. Então, a própria palavra dá respaldo que quando você tem um foco e você compartilha isso com outras pessoas, você tem que ter cuidado com quem você compartilha o plano e projeto de Deus na sua vida pessoal, porque quando há essa partilha, pode-se levantar vozes de afronta para que você esmoreça se é realmente aquilo de Deus para sua vida ou não. Se Jesus não tivesse firmado no que o Pai tinha falado sobre ele, sobre morrer na cruz, ele poderia ter esmorecido e dado ouvidos à palavra de Pedro, um mero ser humano como eu e você. Então no vídeo de hoje aprende. Ter foco na vida implica em silenciar outras vozes e focalizar na voz principal, que é a voz de Jesus Cristo, o pastor de nossas almas. E observa, quem tem foco, a palavra também diz que Cristo assentou-se à destra do trono de Deus. Então, veja, para quem tem foco tem recompensa. A destra de Deus quer dizer um local de honra. Então, para quem tem foco, que não esmorece durante a caminhada do que realmente quer na vida, vai alcançar exatamente aquilo que quer e, porventura, ainda de bônus, vai receber recompensa, porque Deus galardoa fidelidade e honra aquilo que Ele colocou na sua vida pessoal como visão. E é você o único responsável para colocar o plano de Deus como sucesso na sua vida ou como fracasso. E o versículo 3 continua: considerais, pois, aquele, falando de Jesus, né? Que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Então veja, a palavra, ela garante que quem tem foco na vida vai receber afrontas para desistir daquilo que começou a mirar durante a caminhada. Então o mais fundamental é que quando você recobrar um foco específico na sua vida, seja em área financeira, seja em área matrimonial, seja em uma viagem que você quer fazer, realizar, empreender, não interessa qual é o foco que Deus está canalizando na sua vida atualmente, quando esse foco for recobrado, a sua vida, tenha cuidado com quem você compartilha isso. Enquanto eu focalizava naquele prédio, eu desfocalizei das outras pessoas. E é esquisito, porque à medida que a gente está tão habituado no mundo, à medida que você vai andando no centro de uma cidade, você vai andando nas ruas, a tendência é você virar a cabeça para ver quem é que está ao seu redor. A tendência é olhar para o chão se tem algum obstáculo para você não tropeçar. E foi um exercício muito difícil para mim focalizar naquele prédio que estava a 2 quilômetros de mim. Mas foi um exercício que o Espírito trouxe para mim para dizer: Douglas, é hora de despertar e focalizar. É hora de se autotreinar a ter um foco específico da vida em diversas áreas. Então a própria palavra respalda, é necessário ter foco. Se você quer ter recompensas na vida e se principalmente você quer tirar sonhos da dimensão de sonhos para a dimensão da materialidade, para que todos vejam que pelo testemunho, assim como aqueles da antiga aliança, conseguiram dar bom testemunho porque alcançaram as promessas para suas áreas específicas da vida, mas não conseguiram ver a promessa principal, que era o Messias. Mesmo nessa promessa não principal, nós somos a testemunha viva, cristãos atuais, de que Cristo, a palavra de Deus, uma vez que tenha sido lançada, Ele é fiel para cumprir na minha vida e na sua vida. O Messias veio. Ele deixou o Espírito e o Espírito Santo habita agora dentro de mim e dentro de você. Então, observa, Deus dando uma promessa para você. Seja uma promessa espiritual, celeste, daquilo que Ele quer fazer na sua vida ainda na terra, ou seja, uma promessa também material mesmo, quer almejar na terra ainda enquanto vive, uma profissão, um empreendimento, uma viagem, não interessa. Tudo que você colocar foco, que se foi Deus que liberou uma palavra sobre a sua vida, vai se cumprir. Porque não é o Douglas que está falando, é a palavra que garante isso.
Então, queridos, Deus também deixa ferramentas, né, para que a gente possa aprimorar o nosso assunto, né? Particularmente na minha vida, eu vou agora também ler 2 livros específicos sobre foco. Quero fazer as seguintes recomendações para vocês. Tem esse livro aqui, O Cérebro em Foco e Disciplina, né? Transforme seu cotidiano com mais produtividade e desenvolva o autocontrole para resultados extraordinários. Muita gente tem preconceito dizendo, a palavra é suficiente. Com certeza, a palavra de Deus é suficiente. É um livro-texto milenar. Mas sabe, queridos, você tem que ter a humildade de saber reconhecer que existem outras fontes que complementam, que te ajudam, que clarificam coisas. Não é o foco do canal dar livros ou recomendações de livros de autoajuda ou de autodesenvolvimento. Aqui é um livro de desenvolvimento pessoal. Mas para cada tipo de coisa que você adquire durante a tua caminhada, vai ter uma época específica que o próprio Espírito Santo vai tirar do bom tesouro daquilo que você adquiriu durante ela para te clarificar, para abrir seus olhos espirituais para coisas que você não enxergava antes. Então, por exemplo, eu adquiro muito livros, certo? Quem me conhece vê que eu gosto muito de livros, mas vê esses livros aqui, a maior parte eu não li ainda. Eu faço, guiado pelo Espírito, eu realizo compras específicas e estoco, como numa despensa. E nas épocas específicas de minha vida, enquanto o Espírito me desperta para determinados assuntos, eu começo a tirar esses livros e a lê-los. Para o quê? Para que não seja apenas uma leitura, mas uma revelação no meu coração daquilo que Deus quer me comunicar. Outro livro interessante, e enquanto eu falo aqui, eu vou colocar inclusive o sumário desses 2 livros para que vocês possam visualizar o conteúdo de forma geral. Outro livro que eu também recomendo é esse aqui, A Única Coisa. O foco pode trazer resultados extraordinários para a sua vida. Queridos, por que eu estou recomendando esses livros? Porque tudo que eu faço, inclusive uma compra, é guiada pelo Espírito Santo de Deus. E quando se é guiado pelo Espírito Santo de Deus para adquirir algo, ainda que de imediato você não usufrua daquilo, você não leia, no caso aqui, um livro, eu ainda não li esses 2 livros, quando se é guiado pelo Espírito na época certa, ele vai despertar você, vai lembrar você. E é uma das funções dele, uma das funções do Espírito Santo é lembrar tudo aquilo que Cristo falou a seu respeito, e lembrar das coisas que você realizou na Terra, né? E uma das coisas que o Espírito Santo sempre faz comigo é justamente me lembrar de toda a aquisição que eu fiz e das épocas que eu li e que deu certo as coisas que eu comecei a colocar em prática. Então, basicamente, o vídeo de hoje foi para recobrar você a questão do foco. O foco principal da sua vida tem que ser exclusivamente, principalmente, Jesus Cristo, porque é a partir da palavra que você vai ter ou receber instruções específicas sobre o que você tem que fazer ou deixar de fazer para focalizar naquilo que mais importa. Então, sou Douglas Carvalho, espero que vocês tenham sido edificados com esse vídeo. Fui muito edificado porque foi o próprio Espírito Santo que me despertou novamente em relação a esse assunto, no contexto cotidiano, no qual eu estava apenas caminhando, fazendo minha caminhada, vamos dizer assim, mas ao mesmo tempo tão proveitoso, tão alinhada com a palavra de Deus. Toda vez que o Espírito Santo fala com você, sempre vai ser alinhado com a palavra. Então fica aí com esses olhos fixos no autor e consumador da tua fé. E a pergunta que eu deixo para vocês é: o que ele, o Senhor, Jesus Cristo, tem falado ao seu coração para você focar? Então quero que vocês saibam que vocês são mais que um número, vocês são o melhor de Deus. Fica na santa paz. Shalom.